Vamos falar agora do ex-presidente Lula. Lula se rendeu e agora vai tentar uma prisão domiciliar. A estratégia é causar pena nas pessoas. Diz a Folha que a imagem de Lula, envelhecido, prestando depoimento na quarta-feira passada, impressionou juízes de tribunais superiores em Brasília. Os trechos considerados mais deprimentes foram aqueles em que a juíza que substituiu Sérgio Moro faz reprimendas ao ex-presidente. Ainda segundo a publicação, a ideia de prisão domiciliar para Lula voltou a ser discutida em gabinetes. A prisão domiciliar de Lula, diz a Folha de São Paulo, foi aventada há alguns meses, mas com a alteração da composição das turmas do Supremo, acabou sendo temporariamente arquivada. O senhor vem falando muito aqui na programação, né, professor, sobre a prisão do Lula, que é praticamente uma hospedagem lá na Polícia Federal. Então não muda muito, né, prisão domiciliar, o prédio da PF, já tá né? Uma prisão semidomiciliar, né? 15 metros quadrados, suíte, né? Com regulares, ó, café da manhã, depois tem o chá da tarde, moço, jantar, visitas. Recebe as visitas, recebeu, né? Só o Jaiminho durante mais de 200 horas, tal, escreve, né? No Twitter. Escreve no Twitter, é o único caso de um prisioneiro que escreve no Twitter, o Twitter aceita, né? Quer dizer, a turma que dá bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Agora, a questão toda, eu já tinha cantado essa bola sem ser pitonisa, tal, mas era evidente que ia vir a hora de que ele ia ficar doente. Porque todo político corrupto no Brasil, você tem a seguinte estratégia: você vai empurrando. Quando você é condenado e tem de ir pra cadeia, aí começa a vir quais são as alternativas. Então eles abrem o cardápio e a primeira do cardápio é ficar doente. Com isso é possível ir para prisão domiciliar, tal. O Maluf, por exemplo, está em prisão domiciliar. Só pode andar de cadeira de roda e recebe as pessoas andando, dando risada e colocando o visitante em cadeira de roda e empurrando a cadeira de roda. Bem, do Lula vai ser a mesma coisa. E aí o Conselho Federal de Medicina é responsável. Conselho Federal de Medicina. Pegar os atestados médicos. São falsos. Parece aquele atestado médico do funcionário, não quer trabalhar uma semana, falou: ô, doutor, tá doendo meu braço aqui. Ah, tá doendo seu braço? Uma semana, vai. Compra aqui no centro, né? Compra aqui no centro, tal. É a mesma coisa, é uma pilantragem que médicos estão fazendo e as entidades de classe dos médicos têm de tomar providência. Porque em relação ao Lula é isso. Agora, eu quando vi o Lula, não vi o Lula envelhecido. Ele é o mesmo canalha. É o canalha idêntico que foi sempre na história. Inclusive tentou enquadrar a juíza. Foi justamente o inverso do que a colunista da Folha de São Paulo plantou, porque é tudo notícia plantada, né? Ele que tentou enquadrar a juíza e a reprimenda, tal. Ele que perguntou para ela. Imagina, alguém no interrogatório pergunta ao juiz: eu quero saber se o sítio é meu ou não. Ele achou que estava sendo processado pela propriedade do sítio e a juíza esclareceu que não. Inclusive o Ministério Público falou: olha, os seus advogados, senhor Lula, é que não instruíram o senhor sobre qual é a acusação que pesa sobre o senhor. Tem o Ministério, tem inclusive a Defensoria Pública, que poderia inclusive prestar serviços melhores do que os advogados do Lula. Eu também acho. Pô, o Lula tem advogado que se é condenado a 9 anos de prisão, você recorre é condenado a 12. Pô, não. Convincente o recurso. Pô, advogado de primeira, tal, né? Então não dá. Isso daqui é palhaçada. Agora, os médicos serão responsáveis por essa palhaçada. O atestado certamente será falso. Certíssimo. Tem de ser indicado pela justiça um médico para examinar o Lula e para dizer como é que ele está. Agora não bate, não fecha essa versão plantada, claro. Por um motivo muito simples: na véspera do depoimento, a juíza Gabriela Hardy, o Jaiminho, o Fernando Haddad visitou o Lula e saiu dizendo que ele estava muito tranquilo, muito seguro, estava calmo. Ele está muito bem, ele está aprendendo a ler, escrever, rezar. Ele lê os clássicos soviéticos, russos, então... Tolstói? Incrível. Aí, então ele estava bem. Agora começou essa versão que, como disse o Vila, é mais previsível que a mudança das estações. Então é o seguinte... há pouco tempo ele tinha tesão de 20. Ele dizia isso. É verdade, falava, né? De 20, tá, isso não passa. Na cadeia aumenta. Então eu não sei o que aconteceu. Ele tem ali uma vida que nenhum outro preso tem. É o prisioneiro mais bem tratado do Brasil. Agora, ele foi de uma agressividade com a juíza que mostra uma certa vitalidade. É que ele descobriu
que não colou. O negócio do Moro me persegue, porque agora como é que é? A Gabriela me persegue, não sei quem me persegue. Aí ele vai ficar com mania de perseguição e vai ser tratado como maluco, não é? Então, ele vai ter que aceitar isso. Começou o plantio de notícias sobre a saúde, que vai piorando, ele vai bancar o Maluf e aí solta. Só que vem outra condenação, ele vai se livrar de tudo, tá? E ele tem uma idade que permite sim pagar pelo que fez na cadeia. Esse negócio de libertar porque chegou a uma certa idade avançada, então, isso não existe. Isso existe, é aquela frase velhíssima, mas é imortal. Os canalhas também envelhecem, ponto final. O resto é conversa fiada. Prisão domiciliar pro Lula, Zé? Cola? Olha, eu estreiei aqui no Pingo nos Is dizendo que Lula seria preso e que não seria candidato. Naquela época todo mundo imaginava, ele vai conseguir isso, vai conseguir aquilo. E eu disse não. Sabe por quê? O processo é muito forte. Todos os 3 que estão aí, no primeiro já houve condenação. E os outros 2 terão também condenação. São muito fortes. O menos, assim, evidente era o do triplex, né? Onde ele recebeu essa condenação. E os outros 2 virão com certeza. Eu posso te dizer o seguinte, não haverá prisão domiciliar, a não ser que seja um mal muito intenso, uma doença atestada por uma junta médica. O erro da defesa do ex-presidente Lula foi entender que ele era um ser humano diferente dos outros para os olhos da justiça. E aí ficou provado que não era. E não tem nada dessa história do juiz Sérgio Moro, a juíza Carolina, não. Tem também a condenação em segunda instância em nível superior, STJ e Supremo. Eu disse que o erro deles foi entender que eles seriam um ser especial e começaram a queimar etapas. Esse processo contra o ex-presidente Lula já passou em todos os tribunais. Primeira instância, segunda instância e terceira e quarta instância, porque já foi analisado no Supremo Tribunal Federal. Logo, logo haverá a segunda condenação. Então, dificilmente não há argumento para progressão de regime, esse seria o nome, para ele ir para a prisão domiciliar, a não ser que fosse alguma coisa fora do comum, como direitos humanos, alguma coisa que não dá argumentos para isso. Então, eu acho que não. O ex-presidente Lula está preso por uma condenação formal, garantida em segunda instância, e todos os recursos foram negados. Então, eu acho isso, que ele vai continuar na cadeia, sim. Tem que ir ao Supremo, e o Supremo não está disposto a fazer esse tipo de concessão, né? E a defesa do Lula agora tenta se livrar da juíza Gabriela Hart. Os advogados do presidiário entraram com uma petição questionando a Justiça Federal do Paraná e o TRF4 sobre quem seria o juiz natural das ações da Lava Jato contra Lula, uma vez que Sérgio Moro se exonerou do cargo. A defesa afirma que a substituta, Gabriela Hart, não tem jurisdição para julgar Lula. E mais, o Globo registra que Lula tem mais de 100 habeas corpus no STF, apresentados por cidadãos comuns. De 104 HCs apresentados por terceiros, 89 foram negados, 14 não foram analisados e em um caso houve uma desistência do pedido. Não deve dar em nada, né, professor, esses HCs, né? É tudo papo. Qualquer um pode ir lá, pega o Zé Mané, vai lá, faz um HC e tal, isso daí não dá em absolutamente nada tal. E a questão toda que tudo indica que o Lula vai permanecer um bom tempo na prisão. Agora, já aproveitando um parênteses sobre essa questão, foi citado até Paulo Augusto sobre a idade. Se nós estamos mudando a idade da Previdência Social, da aposentadoria, porque a população brasileira envelheceu, né? A pirâmide etária não é mais assim uma base ampla e lá em cima vai diminuindo. Por que não alterar a legislação? Essa história dos 70 anos, né? Isso aí é uma picaretagem danada. Então, chega aos 70, uma série de subterfúgios legais existentes permite que o político corrupto se furte de cumprir as penas, né? Claro que além da detenção tem de ter o confisco dos bens, isso é indispensável. O que o ladrão menos quer muitas vezes não é nem ter liberdade, o que ele mais preserva é o dinheiro que ele roubou. Então acho que essa é uma questão importante também de ser discutida na legislação penal brasileira, de alterar esse direito que é dado ao reeducando, porque o Lula, logo quando ele for para a prisão, ele vai ser chamado de reeducando. O Lula não se reeduca nunca, nem na terceira geração, viu?